Isso aí, galera. Então vamos começar. O primeiro caso clínico que a gente vai discutir hoje é um paciente de 44 anos, empresário, tabagista, que não faz uso regular de medicação e, de repente, já está naquele estresse do dia a dia, né, do empresário, né? A gente não sabe se está usando alguma coisa por fora. Encheu a cara, começou a fazer palpitação depois de uma libação alcoólica. Chega para sua avaliação na emergência, está lá o paciente com FA. Então, o que você faz inicialmente com esse paciente? Um paciente que chega com uma pressão de 122/84, sem nenhum outro sintoma, qual é a sua conduta nesse caso? Tá? Então, paciente, só para a galera que chegou agora, um paciente jovem, sem comorbidade, encheu a cara, chega na emergência com FA. Primeira coisa que eu tenho que fazer num paciente que chega com um ataque arritmia, bradiarritmia, a conduta vai ser a mesma, tanto se for TAC ou bradiarritmia. A primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar se o paciente tem algum sinal de instabilidade hemodinâmica. O coração foi programado para bater entre 60 e 100. Qualquer coisa diferente disso pode atrapalhar a hemodinâmica do seu paciente. Se o paciente com o coração bate rápido demais, às vezes o coração não tem tempo para encher de sangue e ejetar o sangue. E quando ele bate devagar demais, também ele pode comprometer o débito. Então, na BRAD ou na TAC arritmia, a primeira coisa que eu vou acessar vai ser presença de instabilidade hemodinâmica. Como é que eu vejo isso? Instabilidade hemodinâmica. Eu vou procurar hipotensão, mas a hipotensão tem que ter sinais de choque, diminuição de pressão. Eu vou ter que procurar dor torácica, eu vou procurar dispneia e vou procurar rebaixamento de nível de consciência. É algum sinal de hipoperfusão dos tecidos. Se o paciente está sonolento, hipoperfusão cerebral. Dor no peito, hipoperfusão coronariana. O paciente está com pressão baixa, quer dizer que o coração não está conseguindo ejetar de maneira adequada. Dispneia, sinal de insuficiência cardíaca. Então, se tiver instabilidade, não tem muito jeito. Cardioversão elétrica. Vamos dar um choque no peito lá do paciente, correndo e mete bronca. Não esquecer de fazer a sedação. É o caso desse paciente? Não é, né? O paciente está super estável, está conversando contigo, frequência cardíaca está alta, 137, paciente com uma pressão boa, sem nenhum outro sintoma. Paciente com FA classicamente aguda. E aí, como é que a gente faz, galera? Quero ver o feedback de vocês. Preciso anticoagular esse doente? Eu tenho que anticoagular esse doente na fase aguda? Parto direto para cardioversão elétrica, cardioversão química. Preciso fazer transesofágico? O que vocês acham, galera? Vai mandando um feedback aí pra gente pra ver como é que vocês estão aí. Uma galera que já se adiantou, ó. A galera falou aqui, ó, baixar a frequência cardíaca. Cara, tem um perfil chamado S1Q3T3. Pô, maneiro. Só fala de TEP no teu perfil, né? Lembrando que S1Q3T3 não é patognomônico de TEP. A gente pode falar isso mais pra frente em uma outra situação. Apesar de cair em prova de residência toda hora, mas não é. Isso aí. Tem uma galera aí do simpósio das ligas de cardio. Isso aí, galera. Já tiveram uma aula comigo mais cedo hoje. Hoje é chuva de cardiologia, né? Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Controle de frequência cardíaca observar. Não vai reverter esse paciente, não? Você não acha que vale a pena reverter esse paciente? Tem uma galera aqui que tá falando que não... Tá mandando um não aqui. Acho que não tem que reverter. Galera, conceitos importantes. Vamos lá, vamos trabalhar alguns conceitos importantes. A fibrilação atrial, qual o grande problema dela? A fibrilação atrial mata? Geralmente a fibrilação atrial ela não mata. O problema da fibrilação atrial são as sequelas que ela pode deixar num paciente que faz um evento tromboembólico. O que acontece? No momento da fibrilação atrial, o átrio ele não contrai, ele fica fibrilando. Se o átrio fibrila, o sangue ele fica mais tempo parado no átrio esquerdo. Mais tempo parado... Lembra da tríade de Virchow? Estase sanguínea aumenta o risco de formação de trombos. Tem uma quina dentro do átrio esquerdo chamada auriculeta. Ali é uma quina mesmo, né? Desce uma fendazinha que tem dentro do átrio esquerdo, o sangue acumula ali, forma um trombo. Aquele trombo fica ali paradinho. Quando o coração volta a contrair, o que acontece? Aquele trombo que se formou ali, ele vai para a corrente sanguínea, vai para a cabeça, faz AVC, pode ser chuveirado para qualquer região do nosso organismo. Então, o problema da fibrilação atrial é que é uma arritmia altamente trombogênica. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse paciente. Na FA aguda, que sempre chega na emergência, eu tenho que anticoagular todo mundo. Existem alguns trabalhos mostrando que na FA que é trigada, numa FA que tem um motivo muito causal. Esse paciente, por exemplo, ele encheu a cara.
Esse paciente, a princípio, não tinha nenhum substrato, mas eu não sei se esse paciente é tabagista, que já é um fator de risco para o paciente desenvolver fibrilação atrial. Em alguns pacientes com Chade-Vasque 0, você pode abrir mão de fazer anticoagulação. Só que acontece, um cara de 44 anos fazer um AVC pode ser catastrófico na vida dele. Um cara que é empresário, não sei se vale a pena abrir mão da anticoagulação nessa fase. As diretrizes recomendam que em todo paciente eu tenho que fazer anticoagulação, independente do Chade-Vasque, eu tenho que fazer 30 dias de anticoagulação. O paciente chegou com FA aguda na emergência, 30 dias de anticoagulação. Para todos. A anticoagulação ela só vai continuar depois desses 30 dias, depois que eu reverter ataque à arritmia, nos pacientes que tiver o Chade-Vasque elevado. Beleza? Então, para todos na chegada é anticoagulação, tá? É importante fazer anticoagulação. Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Beta-bloqueador. Vamos falar da parte da reversão também. Primeiro eu comecei focando na anticoagulação. Pós-libação, choque. Depende da bebida, né? Depende da bebida. Beta-bloqueador e varfarina. Varfarina para um paciente jovem assim, será que é a melhor opção? Vamos conversar sobre isso também. Avaliar tempo de sintomas, se menor que 48 horas, cardioversão química. Boa, André! É isso aí. Galera, então vamos lá. Então já discutimos sobre anticoagulação. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro para vocês, comenta aí que a gente volta nesse conceito. Então, FA aguda, o paciente chega na emergência, o paciente não usava nenhuma medicação. Acabei de descobrir que o paciente tem FA. Eu tenho que anticoagular esse paciente por um mês. Anticoagulo esse paciente por um mês. A continuidade da anticoagulação vai depender do score Chade-Vasque. Beleza? Agora a questão de reversão. Esse paciente ele teve um evento bem pontual. O paciente encheu a cara, palpitação, foi para emergência. Para emergência logo. Esse paciente é uma FA aguda. Uma FA de início a menos de 48 horas. Nos pacientes que fazem FA a menos de 48 horas, eu estou autorizado a fazer a cardioversão sem fazer o eco transesofágico. Então, nesse caso aqui, especificamente, eu posso fazer a cardioversão sem o eco transesofágico. Como é que eu faço a cardioversão desse paciente? Esse paciente eu não sei como é que é a função, mas muito provavelmente a função ventricular desse paciente é normal. O paciente não tem sintoma nenhum, o paciente tem uma vida normal. Muito provavelmente a função desse paciente é normal, não deve ter nenhuma cardiopatia estrutural. Se você tiver um eco à disposição na emergência, você pode pedir esse eco na emergência para você tirar uma dúvida, ver como é que está a função ventricular do seu paciente. E aí, mete bronca na cardioversão, que pode ser elétrica, que acaba sendo mais efetiva. Se você está querendo liberar o teu doente mais rápido, você pode partir logo para elétrica, não está errado. Mas como a elétrica tem aquela coisa, eu vou dar um choque no peito, às vezes o paciente não quer, a gente tenta primeiro fazer a cardioversão química, que pode ser feita tanto com a amiodarona como com propafenona. Num paciente que tem coração estruturalmente normal, eu posso fazer propafenona. A famosa pill in the pocket, que a gente pega aqueles 2 comprimidos de propafenona de 300, faz uma dose de ataque de 600 mg, e aí você pede para o paciente engolir e espera reverter. Tem paciente que reverte rápido, tem paciente que demora um pouco mais para reverter. E aí o tempo de reversão é individual, tá? A amiodarona é uma droga que tem um maior potencial de reversão, mas é uma droga ruim para pensar no longo prazo. É uma droga que, para manter por um período muito prolongado, não é legal pelos efeitos colaterais que ela faz. Ela é uma droga de depósito, ela pode fazer depósito corneano, pode afetar a tireoide, fazendo hipo ou hipertireoidismo, depositar no pulmão. Então é uma droga ruim para pensar em uso a longo prazo. Ainda mais num paciente jovem que teve uma FA, que teve um motivo bem específico, tá? Então vamos lá. Vamos lá, chegaram algumas perguntas aqui. Professor, mas os estudos não mostraram que a cardioversão tem maior chance de recorrência e por isso não é só melhor o controle da frequência? Olha só, não vamos misturar os conceitos. Não vamos misturar os conceitos. Vamos lá, coisa muito clara. Isso cai toda hora em prova de residência. Faz diferença o controle de ritmo versus o controle de frequência? Nenhum trabalho mostrou diferença entre controle de ritmo e controle de frequência. Só que grande parte desses trabalhos são antigos. Esses trabalhos não foram renovados. E o que acontece? Nesse grupo de pacientes, especialmente esse, paciente jovem, se beleza, eu falei assim, não vou reverter não, vou deixar esse paciente em FA. Um cara de 44 anos, se eu deixar em FA, eu vou acabar deixando esse paciente anticoagulado por um tempo, o átrio dele vai remodelar e esse cara vai ficar com um FA permanente. Agora, indo para o lado do bom senso, o que você acha? Você acha que é melhor manter esse paciente em fibrilação atrial ou manter esse paciente em ritmo sinusal? Todo paciente que dá para manter em ritmo sinusal é melhor, é fisiológico manter o paciente em ritmo sinusal. É melhor manter o paciente em ritmo sinusal,
tá? Então, essa questão de controle de frequência é aquele paciente que faz várias recorrências, aquele paciente que está entrando e saindo de FA, aquele paciente que você cardioverte, manda para casa, 2 dias depois ele volta com FA de novo, aí volta para casa. Nesse paciente que está recorrendo FA e tem indicação permanente de anticoagulante, esse doente realmente não tem muito benefício você pensar numa estratégia de manutenção de ritmo para controle de frequência, tá? Isso tem uma tendência de mudança. Alguns trabalhos já com pacientes com insuficiência cardíaca vem demonstrando que você tentar manter um paciente em ritmo sinusal talvez seja melhor para esse paciente, porque você ganha o kick atrial, tá certo? Você tem contração atrial e você melhora a dinâmica do coração. Então, no paciente com insuficiência cardíaca, não tem nenhum estudo grande definitivo ainda, não está na diretriz, mas existe uma sugestão de que o paciente com fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, se o paciente tiver condições de reversão, vale a pena reverter. E sempre lembrando, uma coisa que é importante ter na cabeça de vocês, toda FA merece pelo menos uma chance de reversão. Chegou uma FA, o doente nunca teve FA, tenta uma vez, pelo menos uma vez, uma tentativazinha. Pode ser que não vai sair, mas tenta uma vez. Tem muito paciente que surpreende a gente, fica em ritmo sinusal por muito tempo. Você começa o antiarrítmico, o paciente fica em sinusal muito tempo, porque é fisiológico, tentando deixar o doente no ritmo mais fisiológico possível. Beleza, galera? Então, nesse paciente aí, chegou um paciente jovem, FA trigada, eu posso até pensar em fazer beta-bloqueador. Tem doente que sai só com beta-bloqueador. Você quer controlar a frequência, faz o beta-bloqueador. Tem doente que sai com beta-bloqueador. Então, você não precisa nem fazer amidarona, não precisa nem fazer. É um doente que acaba, um doente com pouco fator de risco, acaba sendo um doente bem mais tranquilo de se lidar, tá? Então, nesse caso aí, tranquilinho, eu posso fazer, que nesse caso a gente vai fazer o beta-bloqueador venoso, metoprolol venoso, 5 mg. Eu posso fazer 3 vezes o metoprolol venoso, 5, dou um tempo, 5, dou um tempo, 5. Dose máxima 15 mg. São 3 seringas, tá? Que a gente pode fazer para controle de frequência. Às vezes, só no controle de frequência você vai controlar esse paciente e vai reverter ataque à arritmia. Deixa eu ver como é que está aqui de pergunta. Anticoagula mesmo se FA aguda com menos de 48 horas. Mesmo com FA menos de 48 horas. Anticoagula, sim. Tá lá na diretriz, tá? Então é isso. Independente do tempo de FA, é isso mesmo. Propafenona na ausência de doença estrutural. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí. Então vamos lá. Mesmo em pacientes com valvulopatias, vamos lá. Valvulopatia é outro cenário. É outro cenário. Porque depende da valvulopatia, da doença valvar desse paciente. Porque nesse paciente com doença valvar, a tendência é que ele fique recorrendo à fibrilação atrial. Se for uma doença mitral, por exemplo, estenose mitral, esse doente não vai sair. Estenose mitral entrou no primeiro ciclo de FA, esse doente não tem jeito. Esse doente vai ficar em fibrilação atrial por um período prolongado. Fernanda, você não entendeu. Faz cardioversão química e beta-bloqueador? Não, vamos lá. Você pode fazer, por exemplo, se é um paciente teu de consultório, você é médica desse paciente, ele está em casa, você sabe que de vez em quando ele faz FA, ele te liga, eu estou sentindo palpitação. Ó, toma 2 comprimidos de propafenona. Você conhece a função ventricular desse paciente, você pode pedir para ele fazer. O famoso pill in the pocket. Mas se o paciente chega na emergência, você pode optar por qualquer uma dessas estratégias. Às vezes, quando o paciente é como esse aí da questão, um paciente tranquilo, sem história de cardiopatia estrutural, átrio pequeno, você pode optar pelo controle de frequência e no controle de frequência você reverter. Tem muito doente que no controle de frequência você reverte ataque à arritmia, tá? Então não é só não é questão que o beta-bloqueador é um antiarrítmico, né? Não pode esquecer, ele é um antiarrítmico. Classe 2, Vaughan-Williams, tá? É um antiarrítmico. Mas, no caso, quando eu penso em cardioversão química, eu vou pensar nos antiarrítmicos clássicos, amidarona e propafenona. Mas eu posso fazer o beta-bloqueador para esse paciente e alguns deles vão sair, tá? Então, o que eu faria com esse doente, para finalizar esse caso clínico? Paciente jovem, anticoagulo, vou anticoagular e vou reverter essa arritmia. Eu posso fazer beta-bloqueador primeiro, saiu, beleza, tchau, abraço. Não preciso nem internar esse doente, tá? Não preciso internar. Posso fazer anticoagulação oral, ó. E paciente jovem, anticoagulante novo, né? Tem que usar os novos anticoagulantes. Aí pode ser qualquer um. Para esse paciente que não tem nenhuma doença prévia, não tem nada, mete bronca. Qualquer anticoagulante serve, tá? Aí, qualquer um dos novos vai usar por um mês. Ó, você vai usar esse anticoagulante por um mês.
Beleza, galera? Então essa é a conduta nesse paciente. Paciente tranquilo, paciente que aparece toda hora na emergência. Aparece toda hora na emergência. Para a primeira reversão com propafenona, deve ser no hospital? Necessita uso de beta-bloqueador? Não é isso. Acontece o seguinte, o ideal, quando você vai fazer a propafenona, é você conhecer a função ventricular. Foi o que eu falei. Esse paciente aí provavelmente tem uma função ventricular normal, porque o paciente não tem doença nenhuma, nunca teve nada. Provavelmente a função é normal, tá? Mas ficou na dúvida, aquele paciente que você está na dúvida, pô, faz um eco ali rapidinho para ver como é que tá a função ventricular e beleza. Vê como é que se o paciente tem algum sintoma de ciência cardíaca, ausculta o seu paciente, vê se ele tem algum sopro. Faz o exame físico, né? Mas não tá errado também, não tá errado você partir pro beta-bloqueador. Beta-bloqueador você pode fazer direto, você não precisa fazer nenhum exame. Faz o beta-bloqueador e vê, tá? Ficou muito na dúvida, faz a amidarona, tá? Faz a amidarona, não tá errado não. Beleza? Reversão química é preferencial nesse paciente, exatamente. Reversão. Mas pode fazer também elétrica, não tá errado, não tá errado. Isso aí é gosto do freguês. Isso aí é gosto do freguês total, tá? Beleza, galera? Eu acho que era isso que eu tinha que discutir desse primeiro caso. Vamos procurar aqui o caso 2 agora. Caso 2. Caso clínico 2, tá na tela. Caso clínico 2 é um pouquinho mais enrolado. Enrolado em tese, né? Vamos lá, anticoagulei esse paciente porque não tinha como ter certeza que a FA tem duração menor que 48 horas. Foi isso? Não. Eu anticoagulei porque é FA. FA ela é trombogênica. Se eu identifiquei, fiz diagnóstico de FA, o paciente fez um quadro de FA, o átrio ficou atordoado, eu tenho que anticoagular pelo menos um mês. Reverto e vou deixar só um mês, porque a tendência é que o paciente fique em ritmo sinusal. Eu manter um paciente anticoagulado em ritmo sinusal só tem sentido se o paciente faz recorrência de FA ou tem um risco trombótico alto. Esse paciente tem risco trombótico baixo, então não precisa ficar fazendo anticoagulação a longo prazo. Beleza? Tranquilo? Caso clínico 2. 67 anos, hipertenso, diabético e coronariopata, tá? Já tem histórico de implante de stent há 8 anos. Então, um paciente que já tem um monte de problema cardíaco, já tem uma idade mais avançada, paciente mais enrolado. Usa AS, simvastatina, carvedilol, tá usando carvedilol. Deve ter histórico de ciência cardíaca, hein? Enalapril e metformina. Então, um paciente que usa algumas medicações que podem ser medicações para insuficiência cardíaca. Faz um quadro de dor torácica súbita. Estava bem em casa, dor torácica súbita, cheio de palpitação. Vai para o hospital, a primeira coisa que tem que fazer é eletrocardiograma. Rodou o eletro, FA de alta resposta, fibrilação atrial de alta resposta, sem nenhuma alteração isquêmica. Pressão 112/84. O que eu faço com esse paciente? Lembra que eu falei no primeiro doente? Fundamental. Chegou um paciente com TAC ou bradiarritmia, primeira conduta deve ser buscar estabilidade hemodinâmica. Esse doente tem algum sinal de instabilidade hemodinâmica? 4Ds. Diminuição da pressão com choque, dor torácica, dispneia e diminuição de nível de consciência. Qualquer um desses 4Ds eu tenho que pensar em cardioversão elétrica. Beleza? Esse paciente tem algum sinal de instabilidade? Tem algum sinal, galera? O que motivou esse paciente a vir para o hospital? Foi a dor torácica, né? Dor torácica é sinal de instabilidade. Muita gente come mosca com a dor torácica. A dor torácica é sinal de instabilidade. Porque você vê a pressão tá boa, então tá estável. Dor torácica, às vezes o doente, vê que é um doente que já implantou um stent há 8 anos. Às vezes o doente ele tem uma lesão coronariana lá de 50%, 60%, que ele está levando de boa. É um paciente que é mais sedentário, ele está em casa ali, não sente dor, porque está sedentário, está quietinho na dele. Mas quando bota o coração dele para trabalhar rápido demais, uma frequência cardíaca muito alta, o coração não aguentou. É como se eu estivesse colocando esse doente para fazer um teste ergométrico. Eu estou botando esse paciente para correr. O coração bate muito rápido, começou a sentir o quê? Dor. Está instável. Eu vou conseguir... No teste ergométrico eu peço para o paciente parar de correr. Eu falei, opa, segura. Nesse doente eu tenho como falar para a arritmia, opa, para aí. Não tem como. Então, o que acontece? Se eu ficar insistindo nessa taquiarritmia, esse paciente ele pode evoluir com uma isquemia, com infarto, pode fazer uma taquiarritmia e... Beleza? Então, tem que reverter essa taquiarritmia, tá? Então, eu tenho que reverter essa taquiarritmia. É um sinal de instabilidade. Perguntando os 4Ds, repetindo os 4Ds. Primeiro D, diminuição de frequência cardíaca, diminuição de pressão com choque, né, que é a hipotensão arterial, dor torácica, dispneia e
Meu Deus, falhou. Dor torácica, dispneia, diminuição de nível de consciência. Foi. Que é rebaixamento de nível de consciência. Hipoperfusão cerebral, tá? São os 4 Ds, tá? Então, se tiver algum sinal de instabilidade hemodinâmica, beleza. Pensar em quê? Tem que reverter a arritmia agora. Cardioversão. Beleza? Então, perguntando aqui, o que é FA de alta resposta? FA de alta resposta é aquela FA que tem frequência elevada, geralmente acima de 120 batimentos, tá? Então, a frequência subiu demais, é uma FA de alta resposta. O coração está batendo rápido demais. Beleza? Então, nesse paciente, eu vou ter que fazer a cardioversão elétrica. Como é que eu faço a cardioversão desse paciente? Primeiro, eu tenho que sedar esse paciente, explico o protocolo para ele. Existe um protocolo chamado OSASCO, que eu sigo um mnemônico justamente para a gente seguir nessa sigla OSASCO para orientar o paciente. O O é de orientação, o S de sedação, o A, analgesia, o outro S é sincronização, o C é cardioversão e o O, observação. Então eu tenho que sedar esse paciente. Esse paciente tem que ficar sedado. Geralmente se eu conheço a função ventricular desse paciente, se é um paciente com disfunção, por exemplo, esse paciente parece disfunção, vou dar preferência para o etomidato. O etomidato é uma droga boa para esses casos. Ou então vou usar o midazolam e vou evitar mais o propofol. O propofol é uma droga que gera mais instabilidade hemodinâmica. Beleza? Então, sedei o paciente, vou lá, cardioversão sincronizada, é importante sincronizar, não pode esquecer que tem que sincronizar nesse paciente, sincroniza, 120 a 200 joules, beleza? E aí você observa se houve reversão da ataque à arritmia ou não. Então, no paciente com sinal de instabilidade, eu tenho que promover a cardioversão elétrica, beleza? Paciente instável por qualquer motivo internado evolui para FA de alta resposta. O raciocínio é o mesmo? É o mesmo raciocínio. Se tiver instável, é choque. Não tem essa. Lembrando que, fundamental, isso aí você me trouxe um conceito muito importante para dar para vocês. Para eu considerar que o paciente está chocado, eu tenho que saber que quem gerou esse choque, quem gerou essa hipoperfusão foi ataque à arritmia. Acontece, volta e meia eu publico lá na página, ou então comento um caso clínico. Exemplo, o paciente está com choque séptico, está internado numa UTI com choque séptico. O paciente já está lá usando amina, está com noradrenalina, está ferrado lá, entubado, grave, e faz uma FA. A pessoa, não, tem que correr, chocar, o paciente é chocado. O paciente já estava chocado. O paciente já estava chocado. No paciente já estava chocado, não tem essa correria toda. Você pode só optar por controle de frequência. Até porque, como o paciente está muito inflamado pela própria sepse, a tendência é que esse doente fique com a fibrilação atrial. Então, a tendência é só controlar a frequência. E nesse caso aí, especificamente, da sepse, eu posso fazer amidarona. Foi um quadro agudo, o paciente era sinusal. Eu posso fazer amidarona, faço dose de ataque de amidarona. Quem trabalha em terapia intensiva faz muito isso. E tenta controlar a frequência, porque o paciente está chocado. Eu não vou conseguir fazer beta-bloqueador. O que eu vou fazer de droga para controlar a frequência dele? Não dá para fazer, não tem muita opção. Eu vou ter que fazer amidarona, não tem jeito. Eu tenho até um vídeo lá de como controlar a frequência cardíaca na FA, tá lá no YouTube. Depois dá uma olhadinha lá. Que quando eu fiz esse vídeo gerou um alvoroço. Poxa, fazer amidarona no paciente com FA? É isso mesmo. Às vezes o paciente... O coração está batendo muito rápido, não tem diástole. O coração não tem tempo de encher. Se o coração não enche, como é que ele vai injetar sangue? O paciente às vezes faz baixo débito porque a frequência cardíaca está muito alta. Preciso controlar a frequência, não tem jeito. Senão o paciente vai morrer. Não adianta ficar, vou reverter, FA, tem um trombo. Não adianta. Às vezes a gente fica com alguns conceitos na nossa cabeça, a gente tem que ver o que é melhor para o nosso paciente. Tem muito paciente que é cobertor curto. Eu tenho que ver o que é prioridade para o meu paciente. Eu vou descobrir uma região para cobrir outra. Não tem jeito. Tem paciente que é assim mesmo. Faz parte da medicina. Na UPA só tem fentanil e midazolam. Mete bronca com midazolam. Só muito cuidado com fentanil, tá? Quem usa muito fentanil já viu síndrome de tórax rígido. Eu já vi e é complicado. Eu já não recomendo fazer fentanil para todo mundo, não. Anestesista gosta pra caramba. Adora fazer também lidocaína, para dar uma relaxada no doente. O pessoal adora, tá? Mas fentanil à torta direita eu não faria. Fentanil é bom quando a gente faz junto com o midazolam, porque você consegue fazer uma dose mais baixa de midazolam. Lembrando que o fentanil ele não é sedativo. Mas ele ajuda, ele como coadjuvante, ele vai me permitir utilizar uma dose mais baixa de midazolam, tá? Então dá para fazer isso. Fusão lenta não ajuda, não. É claro que a síndrome de tórax rígido com fentanil é dose dependente, mas já vi acontecer algumas vezes e é desesperador, tá? Você não consegue ventilar o doente não ventila de jeito nenhum,
é complicado, tá? Então, para quem já viu algumas vezes, já vi pelo menos umas 10 ou 20 tórax rígido com fentanil. Então, segura a onda, beleza? Qual a dose para sedação e analgesia você usa? É a dose tradicional, tá? Tem um bizu que é mais ou menos geral, e geralmente a gente vai usar 1 a 2 ampolas. No paciente que tem 70 quilos, a gente geralmente usa 1 ou meia ampola. Geralmente o etomidato a gente usa meia ampola, 1 ampola. O midazolam usa 1 a 2 ampolas. Vai ficar sempre nessa faixa aí. Se você fizer a continha lá, o propofol também, aquele frasco de 20, geralmente você usa metade, usa inteiro. Depende do paciente, depende do tamanho do paciente. Oi, Cíntia, quanto tempo? Tudo na paz? E aí? Então, voltando a esse caso, então você dá ao paciente cardioversão elétrica. Dica bem legal, isso é para quem trabalha mais no hospital particular. Quem trabalha em UPA não vai ter muito acesso. Mas hoje em dia está cada vez mais disponível aquelas PAs são excelentes. Você coloca a PA no paciente, especialmente quando você vai cardioverter um vozinho, que tem uma frequência. Tem paciente que, por exemplo, faz fibrilação atrial de baixa frequência, você bota aquelas PAs adesivas, que é aquela PA, mesma PA que você usa para marca-passo. Você bota a PA, e você, ali, sem precisar daquele estresse todo, não precisa apoiar nada no doente, vai lá dar o choque, é a melhor coisa. Porque se o paciente sai bradicárdico, por exemplo, já começa a estimular. Logo ali, já está com a pá, melhor cenário. Em um hospital privado que tem essa oportunidade, ultimamente só tem feito cardioversão desse jeito, tá? Com as pás. Aquelas pás autoadesivas que a gente usa de marca-passo. Beleza? Quais as complicações de cardioversão elétrica que eu devo me atentar? Cardioversão elétrica é aquele negócio, o paciente está ruim. Não tem muito jeito, tem que fazer, não tem assim, grande contraindicação. Contraindicação cardioversão elétrica, que tem basicamente intoxicação digitálica. No paciente que tem intoxicação digitálica a gente evita fazer, mas tem que fazer. É importante lembrar de sincronizar. Apertar o botão de sincronizar é fundamental, entendeu? Porque se você fizer um fenômeno R sobre T, você der o choque em cima da nota T, aí o paciente vai parar em fibrilação ventricular. Tá? Então é fundamental você fazer sincronizado. Isso que é fundamental. Quanto seria o valor do primeiro choque? 120 e 200 joules. Veio a pergunta, já veio a resposta. A galera tá craque aí. Boa, galera. Entendeu? Então esse caso aí, galera, o doente chegou instável. Então instável, vou ter que chocar. E aí, o que eu faço depois? Choquei. O doente saiu, acordou, o que eu faço com ele depois? Todo paciente que grave como esse paciente aí desse caso clínico, esse paciente geralmente a gente vai ter que fazer alguma droga para manter esse paciente em ritmo sinusal. E nesse paciente que provavelmente tem disfunção, o doente já está usando carvedilol, o doente tem infarto prévio, é um paciente bom para você fazer dose de ataque de amiodarona, porque a amiodarona é uma droga de impregnação. Você ataca com a amiodarona e vai deixar ele impregnando 24 horas com a amiodarona venosa, porque eu não quero que esse paciente volte para o ritmo sinusal. Oi, Catarina. Então, é isso, tá, galera? Então, esse doente reverteu. Depois da reversão, eu posso fazer dose de ataque de amiodarona e faço dose de manutenção. E esse paciente, provavelmente, vou dar alta com amiodarona. Tá, galera? Para tentar manter esse paciente em ritmo sinusal. Tranquilo? E vamos ver o chá de Schwarzschild desse doente. Pô, 67 anos, já ganhou 1 ponto. Hipertenso, 2 pontos. Diabetes já era. Vai ter que anticoagular. É coronariopata, o doente vai ter que anticoagular e esse doente vai ficar anticoagulado a vida inteira. Esse doente não tem nenhuma limitação de nenhuma droga, não tem disfunção renal, não tem baixo peso, não tem nada, então eu posso fazer todas as drogas para esse paciente. Então, todos os novos anticoagulantes, lembrar que é sempre a preferência pelos novos anticoagulantes. Beleza? Tranquilo, galera? Então, acho que dá para a gente partir para o caso 3, né? Senão a gente não termina hoje aqui. A ideia é ser uma parada bem dinâmica mesmo. Vai mandando as perguntas aí, que o ideal é fazer essa interação, que é legal. Beleza? Vou procurar aqui o caso 3. Não, esse é 1. Caso 3. Caso clínico 3. Cíntia, qual é a chance desse paciente desenvolver FA crônica? Muito grande. Mas como eu falei lá no primeiro caso, todo paciente merece uma chance. Esse paciente estava instável. Eu não tive opção de pensar em controle de frequência versus controle de ritmo. Esse doente não me deu opção. Mas o paciente que faz o primeiro episódio de FA aumenta o risco de fazer o segundo, que aumenta o risco de fazer o terceiro, que aumenta o risco de fazer o quarto, que aumenta o risco de fazer o quinto. Oi, Marina, tudo tranquilo? Então aumenta o risco de fazer um monte de coisa, tá? Então tem risco de evoluir com o FA lá na frente. Só que se eu fizer amiodarona, eu diminuo a chance desse paciente evoluir lá para frente. Por quanto tempo o paciente fica em uso de amiodarona? A gente vai diminuindo a dose da amiodarona. A gente faz uma dose de ataque mais alta no início, porque é uma droga de impregnação. E esse paciente, provavelmente, o que a gente vai fazer?
Esse paciente, a gente vai otimizar a dose de beta, a gente vai tentar priorizar beta para esse paciente e com o tempo eu consigo desmamar essa amidarona. Se o paciente chegar em dose máxima de beta, isso aí é mais manejo complicado de consultório. Não existe assim, mas a ideia é tentar botar em dose máxima de beta para depois ir desmamando, mas essa dose mais alta só fica na fase mais aguda, que como é uma droga de impregnação, eu faço uma dose mais alta, depois eu vou reduzindo e tentar desmamar essa amidarona. Depois da reversão, fez dose de ataque na amidarona e mais o que? Travou aqui. Travou para outra galera também, então voltando. Reverteu dose de ataque de amidarona e anticoagulação. Não pode esquecer da anticoagulação para esse paciente. Ah, importantíssimo, esqueci de comentar. Eu falei na live de anticoagulação. Quem perdeu a live de anticoagulação tá lá no YouTube. É só lá voltar que vocês vão conseguir ver a live de anticoagulação. Eu faço anticoagulação naquele doente do caso clínico anterior? Quando é que eu faço anticoagulação naquele caso anterior? O paciente chegou instável, quando é que eu faço? Assim que der. Você vira assim, enquanto você está puxando o carrinho, vamos reverter. Pega o sedativo, você vira para alguém e fala assim, ô fulano, pega uma ampolinha lá de enoxaparina e vamos aplicar nele. Você chama alguém e fala assim, ó, pega uma ampola, você vê o peso do paciente, vê mais ou menos ali no olho, se o paciente conseguir te responder, pergunta, o senhor pesa quanto? Ah, 80 quilos, 80 miligramas de enoxaparina. Você pede a ampola e, enquanto você está procurando as coisas, é rápido, chega lá, a ampola aplica rapidinho. Assim que der para fazer enoxaparina, você vai fazer enoxaparina no paciente mesmo instável. Beleza? FA de baixa resposta ocorre por um mecanismo de bloqueio do nó do AV, geralmente é degenerativo, tá? O paciente que faz fibrilação atrial, o átrio ele tem uma frequência extremamente elevada. O nó do AV ele tem uma função de filtro. Como ele tenta filtrar ao máximo esses escapes ventriculares, ele protege o ventrículo. Se toda essa frequência elevada tivesse no átrio, chegasse no ventrículo, o paciente que faz fibrilação atrial faria fibrilação ventricular também. Então, como o nó do AV ele protege o ventrículo, ele tenta filtrar ao máximo essas frequências que vêm do átrio. Conforme o paciente vai ficando mais idoso, especialmente quem faz FA de baixa resposta é idoso, tem distúrbio do sistema de condução. Então, a tendência é que esses pacientes façam FA de baixa resposta, tá? E geralmente é por efeito de degenerativo mesmo, tá? O paciente ia para casa com amidarona e apenas com beta-block anticoagulante? Não, o paciente já usava S, lembra? O paciente usava S, tem que ver como é que vai ser esse paciente. Tem que ver se esse paciente vai fazer uma síndrome coronária aguda, se ele vai subir troponina. E se esse doente subir troponina? Esqueci de falar isso. Se o paciente subir troponina, infarto, e aí? Manda esse doente pro CAT correndo, e aí? Tem que fazer isso? Não necessariamente. A própria fibrilação atrial é causa de aumento de troponina. Se o paciente estava assintomático nesse período prévio, aí você tem que conversar com o paciente. E aí, como é que estava? Estava sentindo dor? Não estava? Tem que ver como é que está a função ventricular. Se o paciente tem disfunção ventricular, por exemplo, o coração todo parado, aí não. Aí tem que lembrar, cogitar a possibilidade de fazer um cateterismo na mesma internação. Doente grave, doente que faz um evento instável, doente tem que ficar internado, tem que dar uma geral nesse paciente aí, tá? Por que não heparina pura? Pode fazer heparina pura, não tem problema, mas não precisa, né? Não precisa. Heparina pura é chato de fazer, faz dose de ataque, tem que ficar controlando PTT. Grande parte dos trabalhos que comparou a heparina não fracionada com a enoxaparina mostrou que a enoxaparina é melhor, a posologia é mais tranquilo. A vida é mais fácil de quem usa a enoxaparina, mas não é contraindicado, não. O objetivo do tratamento da FA crônica é manter a FC na faixa de 60? Não. Teve até um trabalho que avaliou isso, especialmente em paciente com insuficiência cardíaca. Pô, qual é a frequência que eu tenho que manter no paciente com fibrilação atrial? Fizeram um controle rígido, bem estrito da frequência cardíaca, né, FA, tentaram puxar o doente para 60 e outros fizeram um controle que chama de controle mais leniente, tentando manter a frequência entre 80 e 90 batimentos por minuto. O grupo que eu consegui manter em 80, 90 teve melhores desfechos, teve menor sintomatologia. Então, não precisa ser tão neurótico com frequência em paciente com fibrilação atrial, não. Tá? Eu posso pegar uma frequência, eu posso manter uma frequência de 80 a 90 sem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Indicações de Watchman. Pô, foi lá na frente, né? Calma. Isso aí a gente só vai usar no paciente que a gente não consegue anticoagular. O Watchman é um oclusor de auriculeta, né? Tem alguns pacientes que realmente não tem como, mas isso, como a live de hoje é FA aguda, a gente deixa para uma outra live. A gente não vai pensar nisso agudamente. É o paciente que não consegue anticoagular. O paciente tem uma úlcera sangrante, ou então teve algum evento hemorrágico grave, eu não vou conseguir fazer anticoagulante. Aí você bota um dispositivo na auriculeta e você fecha a auriculeta, tá?
Então é isso, galera. Então agora vamos entrar no caso clínico 3, senão a gente não termina. Paciente de 54 anos, hipertenso, renal crônico. Isso aí já é renal crônico, já ligou um alerta. Clearance de 38, infarto prévio. E está com palpitação há 1 semana. Então, esse paciente já deve estar com um quadro clínico já de uma fibrilação atrial há mais tempo, né? E com uma frequência cardíaca de 122. Esse paciente eu posso reverter logo de cara? Eu não consigo. Esse paciente já está com uma FA de tempo indeterminado. Ele está com uma FA há mais de 48 horas. Então, nesse paciente, eu vou ter que ter uma conduta um pouco diferente, tá? Esse paciente, eu posso pensar, vou controlar a frequência e anticoagulação? Posso. Perfeitamente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você está completamente correto se você tomar essa conduta. Então, o que você vai fazer com esse doente na emergência? Vou fazer beta-bloqueador venoso e vou anticoagular. Cuidado com a questão da função renal. Nesse caso, paciente com clearance de 38, eu vou fazer a enoxaparina. Eu ainda não tenho a fase de correção, né? A correção é quando o clearance é abaixo de 30, ou então com a idade. São as duas correções que a gente faz. Clearance abaixo de 30 ou com a idade acima de 75 anos. Então, vou fazer enoxaparina 1 mg por quilo para esse paciente e vou controlar a frequência. Aí pode falar assim, poxa, é o primeiro episódio. Pô, o primeiro episódio o doente nunca teve fibrilação atrial. Pô, será que vale a pena manter esse doente? Como eu falei, primeiro episódio de FA, todo doente merece pelo menos uma chance de reversão da taquiarritmia. Então, vamos dar uma chance para ele, né? Claro que você pode fazer um ecocardiograma antes, você faz o eco. Pô, o átrio é gigante, o átrio é grande pra caramba. Aí realmente não vale a pena reverter. Sempre faz o eco transtorácico antes. Mas, pô, tu fez o eco transtorácico, o átrio não é grande, primeiro episódio. Vamos reverter, porque se o paciente ficar em ritmo sinusal, vai ser melhor para esse doente, tá? E como é que vai ser a estratégia? Se eu estou num ambiente que tem eco transesofágico, eu vou fazer o eco transesofágico, porque o eco transesofágico eu vou fiscalizar o átrio esquerdo, é parecido com uma endoscopia, o átrio esquerdo. Lembra que quando tem um raio-x, aumento de átrio esquerdo, ele cresce para o esôfago? Então o átrio esquerdo ele tem uma íntima relação com o esôfago. Eu fico muito perto, né? Assim que eu entro pelo esôfago, eu fico de frente para o átrio esquerdo. A visualização do átrio esquerdo é excelente pelo eco transesofágico, tá? Então, se você faz o eco transesofágico, você consegue dar segurança que não tem nenhum trombo no átrio esquerdo. Tá? E não tendo trombo no átrio esquerdo, você pode fazer a cardioversão com a maior tranquilidade, com a maior segurança. Beleza? Então, eco transesofágico, não tem trombo, mete bronca, pode cardioverter. Lembrando que o paciente tem que estar em vigência de anticoagulação, tá? O paciente tem que estar pelo menos um tempo com anticoagulação. Idealmente, você faz uma dose, você não pode fazer, acabei de fazer a injeção e vou fazer a cardioversão logo. Não, tem que dar tempo para essa cardioversão, essa anticoagulação fazer um efeito. Espera-se de 4 a 6 horas para ter um efeito anticoagulante pleno na corrente sanguínea, tá? Então, vou fazer a anticoagulação e vou fazer a cardioversão, que pode ser elétrica e pode ser química. Geralmente a gente faz elétrica porque a gente aproveita a sedação do eco transesofágico. Faz a mesma sedação do eco transesofágico, acabou o transesofágico, vai lá, pum, choca com a mesma carga, 120 a 200 joules. Saiu um trabalho no ano passado que mostrou que você partir logo para uma carga mais alta é melhor. Você reduz a quantidade de choques sem oferecer um prejuízo para o paciente. Então, se você cair logo de cara com uma dose mais alta da carga do choque, não vai trazer muito problema para esse doente. Tá? Então, você pode também começar logo com 200 joules para reversão. Mas para quem for fazer prova de residência, 120 a 200. Beleza, galera? Ah, mas eu tô num lugar, tô na UPA, não tem transesofágico, não sei o que eu faço com esse doente, não tem transesofágico. Aí, quando você não tem transesofágico, você vai fazer uma estratégia de anticoagulação. Você vai anticoagular esse doente por 3 semanas, você deixa o paciente anticoagulado, volta, faz a cardioversão, 4 semanas. Beleza? E a anticoagulação após esse período vai ser de acordo com o Chades-Vasque. Nesse paciente aí, o paciente é hipertenso, tem infarto prévio, já deu 2 pontos, já era. Vai ter que anticoagular, tá? Então, esse paciente vai ter que ficar anticoagulado para sempre. Beleza? Então, a estratégia nesse doente. O doente com FA com ΔT indeterminado. Vou definir se esse paciente ele é elegível para cardioversão ou não. Qual o paciente que é elegível? Paciente com átrio pequeno, primeiro episódio, paciente mais jovem. Existem uns critérios lá, vários critérios para dar uma chance para cardioversão elétrica para esse doente, tá? Então, definir que eu vou reverter esse paciente. Eco transesofágico, ok, choca, reverteu.
Não tem trânsito esofágico, anticoagula 3 semanas, choca, anticoagulação por 4 semanas. E a manutenção da anticoagulação após esse período de 4 semanas, de acordo com o Chades-Vasque. Beleza, galera? Eu acho que esse caso aí foi mais suave, né? Que é o que vocês veem com um certo grau de frequência, né? Mas sempre tomando cuidado que nesse paciente aí que tem um clearance mais baixo, tem que ficar, por exemplo, é um paciente ruim para você usar a dabigatana, né? Porque como é uma droga que tem eliminação renal, você, apesar de estar um clearance que ainda dá para utilizar, mas é um doente que você tem que... Porque o clearance ele flutua muito, né? Tá 38 hoje, amanhã tá 34, depois 29. O clearance flutua. Então, um doente como ele está perto ali da margem inferior, é um doente para você ficar bem atento, tá? Contraindicações anticoagulação NFA. As contraindicações anticoagulação em qualquer cenário. Qual paciente que eu não posso anticoagular? Sangramento intracraniano, sangramento ameaçador à vida, qualquer situação de displasia, alguma discrasia sanguínea. Então, toda situação que o paciente pode fazer um sangramento abundante, então eu tenho que considerar se eu posso fazer anticoagulação ou não, tá? Anderson Caetano, paciente do caso 1, jovem com FA tentou cardioverter sem sucesso, ficou em FA. Pô, Anderson, muito difícil disso acontecer. Pode acontecer, mas é bem difícil, tá? Na nossa experiência, paciente primeiro episódio, jovem, FA trigada, esses doentes quase sempre saem. Às vezes, sai sozinho, às vezes, não faz nada. E aí, Fernanda, tudo tranquilo? Sai sozinho, isso aí é tranquilo, isso aí geralmente sai. Estou perguntando de ablação. Ablação, geralmente, ablação não é o tema da aula de hoje, que hoje é FA na emergência. Ablação, só para vocês memorizarem, a ablação eu vou pensar no doente que é muito sintomático, o doente que eu não consigo dar remédio, e basicamente no sintomático que não consigo dar remédio no doente que está evoluindo com sinais de insuficiência. Existem alguns trabalhos com ablação em paciente com ciência cardíaca com alguns resultados benéficos, mas esses estudos não são tão grandes assim, então os resultados são um pouco questionáveis, tá? Professor, mesmo com paciente CC e FA, melhor deixar com frequência cardíaca de 80 a 60? Isso mesmo. IC e FA, a frequência vai ser em torno de 80. Aquela questão de puxar a frequência para 60 na IC é no paciente ritmo sinusal. Com FA, deixa em 80, tá? Se quiser, para a galera que não está no grupo do Telegram, entra lá no Telegram que eu jogo o artigo lá para vocês verem. Tem artigo já sobre isso, tá? Aí a gente bota o artigo lá. Beleza? Então é isso aí, galera. Então esse caso aí, eu acho que encerrou, né? Esse caso tranquilinho, né? Vamos pro último caso, né? Deixa eu achar aqui o último caso. Tá na tela. Último caso, um paciente de 84 anos, vozinha, né? Todo mundo fala assim, pô, pensa na vozinha com demência avançada. Não, tá cada vez mais frequente. Pacientes com uma idade mais avançada, inteirões. Então a gente vai ter que fazer as condutas. Muita gente fala assim, não prescrevo anticoagulante para paciente com FA porque é muito vozinha, ritmo de sangramento. Você já pensou na catástrofe que é na vida de um... Às vezes o paciente é mais idoso, ele gosta de passear, gosta de fazer essa atividade dele. Você condenar um paciente a ficar numa cama, com AVC, acamado, às vezes é uma condenação que ele não quer. Eu acho que nesses casos, quando o paciente é muito idoso, vale muito a franqueza do médico, explicar, você está num cenário assim, você tem risco de fazer um AVC, geralmente esses pacientes são risco alto de fazer AVC, idade avançada. Você pode fazer um AVC e ficar preso numa cama, sem poder andar, sem poder fazer nada. Mas você pode sangrar também. Então é questão de risco e benefício. E essa questão com os novos anticoagulantes dão uma segurança pra gente, principalmente a respeito de sangramento intracraniano, que é o sangramento que a gente mais tem medo, né? Porque sangramento digestivo, bem ou mal, o paciente vai chegar, vai ter o sangramento, ele vai para o hospital e dá tempo de fazer alguma coisa. O sangramento intracraniano que é o mais enjoado. Se você reduz o sangramento intracraniano nesses pacientes com essas drogas novas, ajuda muito a vida do paciente. Então, não vamos deixar de prescrever anticoagulante para os doentes mais idosos, não. Tá? Cíntia mandando uma pergunta. Teria como deixar esses casos clínicos com algumas condutas descritas em algum post depois? Tem um monte de post, Cíntia. Já fiz post sobre essa questão da anticoagulação. Tem aula minha no YouTube. Dá uma maratonada lá no YouTube. Que tem esse caso, inclusive, do caso anterior, tem um caso bem parecido lá no YouTube. Caiu numa questão da prova do TEC já, que eu comentei. Tá lá. Dá pra ver tudo. Tem o fluxograma, tem tudo bonitinho. Tem vários fluxogramas na página. Dá uma maratonada na página aí, que tem tudo isso já na página já. Beleza? Então vamos lá, caso clínico 4, uma idosa de 84 anos,
hipertensa, renal crônica, tratamento conservador. Geralmente esses pacientes nessa idade têm algum grau de insuficiência renal e vem com histórico de cansaço progressivo. O paciente não vem com queixa de palpitação, só vem, tô cada vez mais cansada. Faz um eletrocardiograma, foi documentada uma fibrilação atrial, frequência cardíaca de 84 batimentos. Traz também aquela sacolinha, né, cheia de exame, né? Os pacientes adoram trazer aquela sacolinha cheia de exame. Você vai lá dar uma olhadinha nos exames, tem um eco recente, com a função do VE preservada, uma insuficiência mitral grave, com átrio esquerdo de 68 ml por metro quadrado. Só para vocês terem noção, o átrio esquerdo normal é até 34. Esse é o átrio esquerdo indexado, tá? Esse é indexado pela superfície corpórea. Então o átrio esquerdo está mais... Tá o dobro do normal, né? Então o átrio esquerdo extremamente aumentado. Nesse doente, adianta eu pensar em reversão? É o primeiro episódio? É o primeiro episódio. Do jeito que eu conversei. Só que você olha esse cenário, o paciente é mais idoso. Eu poderia pensar, poxa, eu vou reverter essa FA porque o paciente está com cansaço, está com sintoma de C. Beleza, está perfeito o raciocínio. Não está errado você pensar em cardioversão para esse paciente. Não está errado. Mas a tendência, a gente tem menos ímpeto em cardioverter um doente como esse, paciente com insuficiência mitral, porque o mecanismo... Você vai operar essa doente? Você vai botar esse doente em sala para corrigir essa valvopatia? Não vai, né? Um paciente de 84 anos, faz sintoma e tem uma valvopatia grave, tudo bem que ela virge de tratamento. Então, um doente que... Eu já peguei um caso clínico assim, um paciente que entrava e saía de FA, átrio esquerdo gigante, insuficiência mitral. A gente indicou um procedimento chamado Mitra Clip. Não sei se vocês conhecem. É um clipezinho que coloca na mitral. A válvula mitral ela está insuficiente, então você meio que clipa a válvula mitral e você diminui a insuficiência. Você gera uma estenosezinha leve, mas você, quando clipa a válvula mitral, você diminui o grau de resistência, de insuficiência. E o doente melhorou muito. O doente de 90 e poucos anos sobreviveu, ficou fazendo as coisas dela por um período bom. Então, é um paciente que vale a pena a gente pensar em manter em FA mesmo. É um paciente que não vale a pena eu pensar em fazer a reversão da fibrilação atrial. Então, nesse caso, eu vou fazer controle de frequência. Repara que a frequência cardíaca já está controlada. Tá vendo? 84 batimentos. Então, basicamente, para esse doente, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar com sintoma. O paciente está cansada, provavelmente está congesta. Vou fazer o que para ela? Diurético. Frequência que já está ali ok, não vou fazer muita coisa, porque às vezes, muito idoso, eu faço beta-bloqueador para ela, a frequência cai, o doente vai ficar mais sintomático. Então, não é uma boa ideia. Então, nesse caso especificamente, é um doente que vai precisar internar, vai anticoagular, eu preciso ver como é que está a função renal dela, a anticoagulação dela vai ser uma anticoagulação um pouco mais complicada, tá? Mas eu não posso abrir mão de fazer anticoagulação nesse paciente, tá? Então, esse paciente especificamente é um paciente que é para única e exclusivamente controle de frequência e anticoagulação, tá? Nesse caso, grande idoso, preferência por apixabana, eu quero saber quem foi que inventou isso, porque eu vejo que todo mundo comprou a ideia que o paciente idoso tem que usar apixabana. Se você for olhar o estudo que avaliou a apixabana, o estudo Aristóteles, a média de idade não era uma média de idade tão alta assim. De todos os estudos que analisaram a população, o estudo que teve maior percentual de idosos foi o estudo da rivaroxabana, que foi seguro, né? A grande vantagem, na verdade, da apixabana é a questão da função renal. Realmente, aí na função renal, ela brilha, né? É a droga que mais brilha do ponto de vista de sangramento e de disfunção renal. E talvez seja por isso que há uma preferência do uso da apixabana nos pacientes com mais idosos, porque tem disfunção renal e tem uma menor taxa de sangramento. De todos, foi a droga que teve menor taxa de sangramento, foi a apixabana, tá? Então você pode partir para a apixabana, você pode partir para a rivaroxabana. A tendência de não usar meu Deus, tá vendo o nome comercial da bigratana, tá? E a edoxabana, o estudo um pouquinho mais novo, eles têm menos experiência com a edoxabana, tá? Eu acho que vale a pena. Eu gosto muito desse assunto, novos anticoagulantes, que muita gente analisa esses estudos de novos anticoagulantes de maneira errônea, tá? Se você for analisar, todos os estudos, eles tentaram pegar um nicho de segurança. Eles tentaram pegar eu falo isso na live de anticoagulante. Cada um chegou na festa, quis pegar um nicho para ele. Entendeu? Então, é difícil você fazer uma comparação entre os anticoagulantes, porque eles focam muito no nicho, tá? Então, é difícil você fazer uma comparação head-to-head.
Tá, galera? Dúvidas? Espero que tenha gostado dessa live aí. Muita pergunta hoje, participação top. Hoje acho que foi participação recorde da live. Tivemos pico de 110 presentes simultâneos. Espero que todo mundo tenha gostado. Vai deixar a live salva? Vou deixar a live salva se der, né? Porque às vezes não dá, às vezes não salva no celular, mas eu tento fazer alguns cambalachos aí para conseguir salvar essa live. Vou ver o que eu consigo fazer. Não posso garantir que ela vai ficar salva. Tem que assistir na hora. Para garantir. Se o paciente tiver estenose mitral, ele entra naquele critério de FA valvar. São os dois pacientes que têm critério para fibrilação atrial valvar. Estenose mitral moderada a grave e o paciente que tem prótese valvar. Paciente prótese valvar, FA moderada, estenose mitral moderada a grave, eu tenho que abordar esse paciente como FA valvar. FA valvar é igual a varfarina. Eu só posso usar varfarina de anticoagulante. Beleza? O que acontece? Nesses pacientes, você tem que ter esse conceito na cabeça, é fundamental. Tem alguns estudos já mostrando que parece que na estenose mitral dá para usar os novos anticoagulantes. Mas na prótese não. Na prótese não tem jeito. O estudo que foi feito até agora só tomou ferro. Prótese não tem como. Outra coisa que não tem como é trombofilia. Trombofilia também tomou ferro. Outra situação onde os novos anticoagulantes também tomaram ferro foi na trombo do VE. Trombo do VE também tomou ferro. Eu tô com um paciente internado comigo, o paciente tem 180 kg e tem fibrilação atrial. A gente fez até uma revisão de literatura só para isso. O que eu faço com o paciente de 180 kg? Eu posso fazer um novo anticoagulante? Eu vou usar qual dose? Eu vou usar a mesma dose para esse paciente? A gente fez uma revisão de literatura. A ISTH, que é a Sociedade Mundial de Trombose e Hemostase, ela recomenda que nesse paciente com alto peso eu tenho que utilizar a varfarina. Só que já tem alguns estudos, mas esses estudos são muito pequenos também, porque como é que eu vou fazer um estudo randomizado, vou juntar um monte de gente com acima de 180 quilos? É difícil fazer, é muito difícil fazer, é dificílimo fazer. Então, eu vou pegar esses pacientes, nesse substrato de estudos, inclusive um substrato do estudo Aristóteles, viu que foi seguro fazer nesses pacientes com alto peso, nos obesos mórbidos. Então, existe uma tendência, e qual foi a decisão que a gente tomou? Um paciente que é mais jovem, paciente que tem função renal normal, mas ele tem alto peso. Então a gente optou por fazer a dose de dabigatana 150, porque foi uma dose que ela mostrou superioridade à varfarina, né? Para o peso dele parece adequado e ele não tem risco hemorrágico aumentado. Então, nesse caso, a gente entendeu como o paciente... porque é muito difícil, né? O paciente inclusive na fase aguda, a gente já começou logo de cara. A gente pode começar logo de cara, não tem problema. Eu começar os novos anticoagulantes logo de casa. Não precisa ser noxaparina logo de cara, tá? Eu posso começar logo o novo anticoagulante, tá? Vamos ver aqui algumas perguntinhas. A amiodarona em dose de manutenção reverte para ritmo sinusal? Pode reverter. A amiodarona é uma droga de depósito. Quanto mais tempo fica circulando na corrente sanguínea, ela vai depositando. Então, quanto mais tempo você faz dose... quando a gente faz dose de ataque, a gente faz 1 kg. A gente bota 1 kg de amiodarona lá no paciente para dentro de uma vez só. Quando você faz dose de manutenção, você vai pingando um pouquinho de amiodarona. Toda hora pinga um pouquinho. E a dose vai acumulando. Então, pode reverter sim. Hepatopatia. Hepatopatia é bizarro, né? É sempre muito difícil, né? No hepatopata, a gente tende a ser sempre... Depende muito do perfil, né? Qual é o grau de hepatopatia? Porque o hepatopata, naturalmente, ele tem déficit de produção dos fatores de coagulação. E algumas vezes a gente não consegue anticoagular. Tem paciente que faz varizes de esôfago. Aí é um cenário terrível para conseguir anticoagular. Então, no hepatopata é caso a caso. É caso a caso. Tá? Se o paciente tiver varizes de esôfago, já sangrou, então é um doente que talvez não seja um paciente elegível para anticoagulação. Tá? Se contraindicação para beta-bloqueador fizeram uma besteira no mercado para pressão em controle de frequência, né? Acredito que seja essa a pergunta. Tinha uma droga excelente no mercado que tiraram, que era o diltiazem venoso. Droga excepcional. Essas coisas de indústria farmacêutica. Não tem mais. Diltiazem venoso, verapamil venoso. Droga excepcional. Eu usei bastante, mas tirou do mercado. Não tem mais no mercado brasileiro. Então, é bem complicado, né? Então, alguma empresa podia voltar a fabricar, porque é uma droga excepcional. A gente perde muito, né, com a ausência dessas drogas, né, no nosso arsenal terapêutico na emergência. Se você tem dúvida muito da função renal, da função cardíaca do paciente, você não sabe... Por exemplo, o paciente tem asma, por exemplo. Você quer controlar a frequência. Você pode fazer esmolol.
Porque o esmolol tem uma vida tão curta, você começa a esmolar, o paciente começa a fazer broncoespasmo, você vai lá, pum, para o esmolol, que o esmolol, como tem uma vida curtíssima, o efeito dele acaba, pum, resolvido. Deslanoside eu uso bastante também. Como o arsenal de drogas para controle de frequência reduziu, o deslanoside eu uso também, que é o digital venoso. Eu uso bastante, tá? Especialmente nos pacientes que não dá para fazer uso de beta. Mas tem que fazer o deslanosídeo raiz, porque geralmente as pessoas fazem Nutella. Faz uma ampolinha, meia ampolinha, uma vez ao dia. Às vezes no início tem que deixar uma ampola de 8 em 8, 2 ampolas de 8 em 8. Tem que fazer, no início tem que fazer raiz. Se você quer controlar a frequência, é a famosa digitalização. Mas tem que tomar cuidado com função renal, função hepática, que esses doentes podem intoxicar, tá? Mas eu uso bastante, tá? Digital venoso eu uso bastante. Beleza, galera? Acho que é isso, galera. Quase 1 hora de live. Essa live bateu recorde de público, de audiência. Beleza, galera? Vamos fechar agora aí. Grande abraço a todos. Boa semana para todos, galera. Um abração.